Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo e é o assunto de agora no Futebol 360. Olha aí o anúncio oficial do perfil do São Paulo no Twitter. De volta ao tricolor, o Dorival, que assumiu o time lá em 2017 e assume agora em 2023. Salvou do rebaixamento. Exatamente, muito por conta daquele segundo semestre do São Paulo. Também. Ele e o Hernanes, né? É, ele e o Hernanes. Não necessariamente necessariamente nessa ordem. Mas o Dorival, dos times que dos treinadores que tinham à disposição, eu gosto muito do trabalho do Dorival Júnior. Já acompanho ele há algum tempo, alguns trabalhos dele. Acho ele como ser humano muito bom, e ele demonstrou isso principalmente no último trabalho, atuando com grandes estrelas, ele conseguindo dosar isso e equilibrar isso de uma forma muito bacana. E é um cara que dentro do campo ele consegue resultado. Ele é um cara que esportivamente ele dá resultado. Para mim o Dorival é uma grande aposta do São Paulo. Não sei se o Dorival é tão bom assim, porque o São Paulo a gente sabe que o problema é muito mais acima. O negócio vem da diretoria desorganizada, diretoria que não pensa o futebol da forma como deveria pensar, né? Uma diretoria que não se estrutura, que se desorganiza. Só do São Paulo? Não, isso aí não é. Pode fazer esse corte e usar para uns 14 times. Você segunda, viu, Natália? Não, com todo respeito, né? Só por esse corte aí. Isso não é privilégio, entre aspas, da diretoria de São Paulo. Muitas diretorias são assim. Ó, vamos acionar o nosso repórter Mendel Bidlovski, sempre um prazer falar com o Mendel, que chega com mais informações, então, sobre o novo técnico do São Paulo, Dorival Júnior. Tudo bom, Mendel? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Matheus, Natália, Elton, Celso, bom dia a todos. É isso, hoje é dia de anúncio, também de apresentação oficial do Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo. O São Paulo sabia que tinha que agir rápido, vocês falavam aí da competição do São Paulo com outros clubes que cobiçavam o Dorival Júnior. As conversas já existiam, o acerto final ontem e o anúncio do Dorival como novo técnico do São Paulo. Segunda passagem do Dorival, vocês lembravam, em 2017, ele chegou, por coincidência também, substituindo o Rogério Ceni e aí salvando o São Paulo do rebaixamento. Números do Dorival na primeira passagem pelo São Paulo: 40 jogos, 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Dorival Júnior, que na chegada dele vai conceder essa entrevista coletiva, logo depois já comanda o primeiro treino dele como técnico do São Paulo, porque ele dirige o São Paulo no sábado contra o América Mineiro, faz um treino e já estreia como técnico do São Paulo. E na próxima semana aí tem jogo importante pela Copa do Brasil, o jogo da volta contra o Ituano. Na primeira partida no Morumbi, o São Paulo empatou por 0-0. Com a chegada do Dorival Júnior também, algumas situações começam a clarear no São Paulo, como a renovação de contrato do Luan, estava emperrada, saída do Rogério Ceni, agora a renovação de contrato do Luan fica mais fácil, e também a chegada de Alexandre Pato. Não fazia parte dos planos do Rogério Ceni, ele se recupera aqui no São Paulo de uma cirurgia no joelho, tem que ver a situação física do Pato, tem 33 anos, voltando dessa lesão no ligamento cruzado do joelho, mas com a saída do Rogério também fica mais fácil essa situação. O Pato quer jogar no São Paulo, então as conversas existem e agora tudo vai se encaminhando. Então a gente vai acompanhar aqui durante a programação da ESPN, então, a apresentação do Dorival Júnior, o novo técnico do São Paulo, volta a dirigir o clube do Morumbi. Matheus. Boa, Mendel, muito obrigado pelas informações. Novo técnico do São Paulo, então, Dorival Júnior. O São Paulo também mexe no comando do time. Vamos dar uma olhada em números dele da última passagem em comparação com o São Paulo atual. Na verdade, não só do Dorival, né, mas do clube, como o clube estava em 2017 e como está hoje, no momento em que o Dorival assume. Lá em 2017, eram 35 jogos, um aproveitamento de 50%, eliminado na Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana, estava em 19º no Brasileiro. Rapaz, estava feio a situação do São Paulo, hein? Quando ele chega... 12 rodadas. E hoje o time fez menos jogos, né? Aproveitamento superior. Tá na terceira fase da Copa do Brasil, empatou o jogo de ida contra o Ituano, certo? Empatou em casa, vai jogar fora. Líder do grupo na Sul-Americana, duas vitórias em 2 jogos. Apesar da vitória agora contra o César Vallejo,
Não ter sido aquela vitória. Puerto Cabello. César Vadeiro do Botafogo. E está em 14º no Brasileirão, mas claro, tem apenas uma rodada. E é o atual vice-campeão da Suda. Eu sei que o São Paulino queria o título, mas enfim. Não é uma situação tão feia como era em 2017, vai, gente? Nos números, não. Pelo amor mas de o Deus. desempenho... Na cobrança, o São Paulo... Em 2017, o São Paulo ia cair para a 2ª divisão. Tinha um sério risco disso. Agora, o São Paulo não está trocando de técnico. O São Paulo já está naquela fase que está reciclando os técnicos que passaram. O Dorival é um deles, o carrossel. Acho que isso pode ser um mérito, no sentido de que ele chega exatamente sabendo onde está pisando. Ele é um ex-técnico dessa fase da história tricolor que o São Paulino gostaria de esquecer, que são pelo menos aí os últimos 10 anos. Espero que ele tenha nessa conversa com a diretoria colocado algumas questões e que essas questões sejam assumidas por parte da diretoria, porque com a saída do Rogério há também um vácuo que o Rogério ocupava. Pelo patamar que ele tem na história do São Paulo, ele saiu meio que acumulando funções de diretoria, inclusive nas coletivas, respondendo coisas que não era para ele responder. Então eu tenho muita curiosidade como vai ser isso agora. Técnico à parte, mudança de técnico à parte, esse vácuo, né? O próprio Muricy também se afastou agora por motivo de saúde. O São Paulo já gastou as diretorias, aliás, as diretorias, desde a do Leco, as diretorias já gastaram todos os anteparos. Ali já passou Raí, já passou Ricardo Rocha numa outra função, Lugano, o Muricy numa condição hoje nem pode se expor tanto, e o próprio Rogério Ceni. Então o trabalho do Dorival vai ser dobrado. Eu acho que é campo e é estrutura mesmo. Mostra o quanto a estrutura que vem de cima, né, a parte administrativa, influencia no desempenho dentro de campo também. O próximo é o Kaká nessa história, então, né? Nessa linha do tempo. Pode esperar, renovar, né? Kaká pode esperar. O Ricardo Rocha também trabalhou como diretor. Eu acho que o Dorival, olhando do ponto de vista do trabalho dele, ele enxergando a carreira dele. A preocupação é ele acabar se tornando um bombeiro, se tornar o bombeiro do futebol moderno, né? Como muitos apareceram em outros clubes lá atrás, a gente cita vários aqui, como Joel Santana, Celso Roth. A diferença é que o Dorival vem de um bom trabalho no Flamengo e não saiu porque não foi por conta de resultados. É estranho falar isso, mas ele saiu por uma preferência do Flamengo por outro treinador. E ele tinha, claro, um mercado aberto para ele nessa temporada. Se aguardasse um pouco mais, poderia pegar até times mais bem estruturados, pensando em longo prazo. Mas eu não vejo como um passo atrás na carreira do Dorival. O São Paulo ainda é uma marca muito, muito poderosa. É lógico que, olhando para os objetivos do São Paulo na temporada, olhar título brasileiro, não dá. Eu acho que quando o Diniz assumiu, inclusive, o São Paulo, o Diniz enxergou isso no clube. De um clube que ali não tinha, talvez, um time para disputar títulos, mas até em algum momento do campeonato disputou o título brasileiro. Né, e caiu de rendimento e ele não conseguiu o título. A gente tem esses números aí, até um gancho interessante, porque na temporada passada ele teve esse aproveitamento com o Ceará, que ali ele estava um tempo fora do mercado, assumiu um time de Série A, que estava na Sul-Americana, ele se classificou para as oitavas da Sul-Americana com 100% de aproveitamento e depois foi contratado pelo Flamengo, tanto que no mata-mata das competições internacionais ele só venceu, né? Ele foi um cara que no Ceará venceu a fase de grupos inteira e no mata-mata com o Flamengo foi até a decisão. Ele não usou o Ceará como ponte, mas usou o Ceará como um reposicionamento de mercado. Sim. Que eu acho que no São Paulo isso vai acontecer num passo além. Também um time de Série A, também um time de Sul-Americana, mas talvez com uma projeção maior que pode fazer com que... Eu acho que ele pensou dessa forma. É um Ceará 2.0, mas talvez com uma projeção maior para que o trabalho dele não seja um trabalho de bombeiro, não seja um trabalho de mecânico. O cara que chega só para arrumar e depois vai embora. Mas no momento ele vai precisar fazer esse trabalho. Vai, como ele fez no Ceará. A diferença é que no Ceará ele começou a temporada.
No São Paulo ele chega ali no meio com a janela fechada, não pode mais contratar. Que tem pedidas pelo antigo treinador. Exatamente, ele só vai ter uma janela nova agora no meio do ano e se o São Paulo tiver condição de contratar. E é um trabalho mais difícil do que o que ele fez no Ceará, pelo menos no início? É mais difícil porque o peso é maior, a responsabilidade é maior. A responsabilidade do Ceará naquela temporada era fazer uma boa Copa Sul-Americana, uma boa Copa do Nordeste. Aliás, não conseguiu chegar à decisão, mas deixou um caminho pavimentado para que o Ceará fizesse talvez uma Série A mais consistente. Caiu, mas não foi com ele saiu no meio do caminho. No caso do São Paulo, o peso é maior, a responsabilidade é maior. O São Paulo nunca foi rebaixado. Para o Ceará era mais um rebaixamento, não que o Ceará merecesse, mas nem foi ele também. Mas o caminho dele, o peso para ele é muito maior porque a responsabilidade é maior. Mas eu acho que ele enxerga o São Paulo como ele enxergou o Ceará na temporada passada. Ele olhando do ponto de vista do Dorival, de posicionamento de mercado e do que ele pode fazer como técnico. Vai precisar de água para apagar esse fogo aí, pelo menos nesse primeiro momento, bombeiro, hein? E muita chave inglesa ali para consertar o pneu, né? Tá fácil não. Com ele, o Ceará estreou no Campeonato Brasileiro ganhando do futuro campeão. Aliás, ele conseguiu o que só o Filipão com o Atlético Paranaense também conseguiu, ganhar do Palmeiras em São Paulo. Logo na primeira rodada, o Ceará do Dorival consegue isso. Eu tenho uma expectativa também de um Dorival 2.0, de um Dorival num outro patamar de sua carreira, porque ele ganha. Eu falei que o São Paulo é o atual vice-campeão da Sul-Americana. O Dorival é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então tem aí o momento também do Dorival. Qual Dorival? Eu acho que o Dorival num outro patamar, inclusive para que nunca mais aconteça aquilo que aconteceu no Flamengo, né? Ele ser descartado por falta de grife, por falta de rótulo. Se ele fizer um belo trabalho no São Paulo, a gente vai passar a enxergar um Dorival, que em potencial é isso, né? Ele é o atual campeão de 2 competições importantes, mas ele jamais foi colocado à prova depois de campeão. A gente nunca mais viu esse Dorival. Como a Nath falou, ele é um técnico de muito boas ideias. Ele é um técnico de preocupações modernas, de avaliar o número de passes do time dele, quando isso já não era tão moda assim. O Dorival já é um técnico experiente e ele me parece maduro para outros saltos da carreira. Eu acho que ele tem isso em vista também. Né, Dani? Deixa ela no meio do ano. Deixa eu só incluir o Dorival nesse papo que a gente tem que andar e eu quero colocar o São Paulo já na roda. Eu vejo o Dorival chegando num clube com menos recursos para criar uma nova cara do que o Cuca. O elenco do Corinthians é melhor do que o do São Paulo. E o Dorival, eu acho que ele vai ter uma dificuldade muito grande para montar um meio-campo da maneira que ele gostaria, porque eu não vejo o Dorival jogando com esses extremos povoados como o Rogério. O Dorival tem uma vantagem em relação ao Cuca. Quando a gente fala em montar um time com altíssima intensidade, o Dorival consegue fazer no São Paulo. O Cuca não consegue fazer no Corinthians. Isso é verdade. Mas tecnicamente... E tem certos jogadores que o Corinthians tem que o São Paulo não tem. Porque mesmo as estrelas do São Paulo, os seus grandes... são estrelas ou são jogadores respeitados, vou pegar o Caleri como exemplo, muito mais pelo vigor, pela intensidade, pelo desejo, por essa gana e essa maneira de jogar, do que exatamente pela qualidade técnica. O Dorival, para mim, é um caso assim, claro, o São Paulo é gigante, é um clube, né, enorme, é claro que colocar mais uma vez o São Paulo no currículo é legal, agora... Ele é um técnico que ele poderia, assim, ele, do jeito que é o Campeonato Brasileiro, que você demite um técnico por rodada, era assim, ele esperar, cruzar os braços, que provavelmente ele ia ter uma proposta por semana. Ele aceitou um desafio de um clube que é enorme, mas acho que não existe desafio maior hoje no futebol brasileiro. O São Paulo é o maior desafio do futebol brasileiro por toda a carga que vem de tantos anos, porque a pressão é enorme, porque o elenco, e ainda mais esse elenco hoje dizimado, né, e tem sido assim seguidamente, é um elenco que não dá para chamar de um elenco forte. Então, assim, é um desafio, é uma pressão muito grande, é uma dificuldade. No caso dele fazer um bom trabalho, o que ele pode almejar? É o título da Sul-Americana, talvez.
Porque eu não consigo, sinceramente, hoje, pelo menos, imaginar o São Paulo campeão brigando. Brasileiro? Nem Não. pelo brasileiro, obviamente, principalmente não pelo brasileiro, mas mesmo a Copa do Brasil hoje me parece difícil. Você tem que dar muita sorte ali nos cruzamentos, nos sorteios. E Mauro, é dramático isso, porque vocês vão olhar pro Dorival, que chegou no Flamengo e deu jeito, achando que ele vai dar um jeito assim, tipo Gabigol e Pedro, não? Wellington, Rato e Caleri. Então, vai ser Alexandre Pato e Caleri para resolver a vida dele. Né? Porque agora acho que vai ter Pato lá, vai ter... Primeira coisa que o torcedor falou, o Ceni saiu, abriu a porta para Alexandre Pato. Que Alexandre Pato vai chegar lá, não sei. Se isso é uma boa ou uma fria, não sei. Ele vai entregar alguma parte dessa intensidade que precisa? Aquela parte, né, Daniel? Agora você pode esquecer. É menos um. Esse não é o forte. Não, é que o Dorival saiu de lá em 2018 e o São Paulo contratou exatos 61 jogadores depois que ele saiu. 2019, 20, 21, 22, 4 anos. Então essa média dá o quê? Uns 15 por ano. Ele vai falar, o Rogério já pediu quantos, o presidente? O Rogério, uns 13 esse ano. Então faltam uns 2 em média, me traz um e outro. Não, o São Paulo não está aí para isso. Mas quando você fala assim, o elenco é muito pior do que o do Corinthians, não sei, eu fico